Oi, amores, tudo bom com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Cá estou eu iniciando mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, como vocês já puderam ver aí no título, né? Vou contar um pouquinho para vocês da minha adolescência. Eu falo que era na minha adolescência ainda, de quando eu tive um relacionamento, para mim era um relacionamento tóxico, né? Eu me relacionei com uma pessoa onde eu não conhecia a família dele, ele não dava a mínima pra mim, não se importava comigo. Eu tive um relacionamento, né, antes mesmo do meu esposo, é claro, com um certo rapaz que namorei com ele 8 meses. Um relacionamento que hoje eu super me arrependo, muito, 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 mas também serviu como aprendizado pra mim, né? Eu era jovem, eu acho que eu tinha meus 17, 18 anos, eu nem lembro qual a idade que eu tinha mesmo. Mas eu lembro que era um relacionamento onde só eu vivia naquele relacionamento. Minha mãe não aceitava, né? Eu sempre morei só com a minha mãe. Minha mãe não aceitava, minha mãe não gostava dele. E chegou um certo ponto que eu cheguei a engravidar desse cidadão, desse rapaz. Eu vim descobrir que estava grávida, eu já estava com 2 a 3 meses praticamente. Eu não sabia que estava grávida, pois a minha menstruação estava vindo normal e eu não sabia que estava grávida. Até que chegou um certo ponto que a menstruação não veio mais, que eu desconfiei que estava grávida. E nisso eu contei pra ele, eu falei, fulano, minha menstruação tá atrasada e não sei se eu estou grávida, não sei se há algum problema, mas eu preciso fazer um teste de gravidez. Pois bem, aí nisso ele falou, não, faça o teste pra ver. Eu era da igreja na época, ele se dizia ser ateu, né? Não era nem adolescente, era aborrecente naquela época. Eu andava na igreja, mas vivia com um pé na igreja e um pé no mundo. E tive esse relacionamento com essa pessoa, onde Deus já tinha me alertado várias vezes que ele não era a pessoa certa para mim. E nisso, minha mãe não queria que eu ficasse com ele, mas mesmo assim, passei por cima da ordem da minha mãe e continuei com essa pessoa. Engravidei dele, né? Quando eu descobri, fiz o teste, né? Minha mãe ficou super chateada comigo. Minha mãe queria me expulsar de casa e tudo na época que eu engravidei, né? Eu não cheguei a falar pra ninguém, só a minha família sabia nessa época que eu estava grávida. E foi muito rápido, assim, desde a descoberta até eu chegar o dia de eu perder o bebê, né? Foi muito rápido mesmo. Até que chegou o dia que eu descobri que eu estava grávida. Ele era um tipo de pessoa que ele, assim, até o momento que eu não falei que estava grávida, ele vivia muito no meu pé, entendeu? Ele morava aqui em Maceió e eu morava lá em Paripoeira. Ele só queria estar no meu pé. Todo final de semana eu queria ir pra lá. Quando ele descobriu que eu estava grávida, ele tomou um chá de sumiço. Ou seja, ele me deu um baita pé na bunda. Pois bem, então minha mãe não tinha aceitado, né? Não me queria, disse que ia me expulsar de casa e tal. Mas aí a minha mãe viu que não tinha mais o que fazer. Eu trabalhava também na época, tá, gente? Lembrando que eu trabalhava, eu sempre trabalhei. Eu ganhava pouco na época, mas eu tinha dito pra minha mãe que eu já tinha feito a besteira e eu teria que assumir, né? Que eu não iria abortar, que independente de qualquer coisa, aquele filho não tinha pedido para nascer ou para ser feito, né? E que eu iria sim assumir, independente se o pai da criança quisesse assumir a criança ou não. Então, pois bem, a minha mãe, ela resolveu aceitar, né? Aceitou, falou que assim como ela criou a mim e meus irmãos, ela também iria me ajudar a criar o meu, né? Mas aí, gente, eu descobri numa semana, na mesma semana que eu comecei a fazer o pré-natal, foi a mesma semana que eu perdi. Eu vou contar pra vocês como foi, né? Como eu perdi, como eu fiquei internada e tal. Eu não vou falar datas, não vou falar ano, porque eu não lembro mais, já faz mais de 7 anos atrás. Hoje eu tenho 6 anos casada com meu esposo. Esse acontecido foi há mais de 7 anos atrás, foi, porque assim que eu conheci meu esposo, fazia pouco tempo que eu tinha perdido o bebê e que eu tinha deixado dessa pessoa. Então, gente, na primeira semana que eu descobri, né, que estava grávida,
Com 2 semanas depois, eu era muito jovem, gente, não tinha experiência com nada. Eu não tinha experiência de o que era estar grávida, ou como é ser mãe e tal. E como foi a descoberta, né? Como eu falei pra vocês, acordei umas 3, 4 horas da manhã, já estava desconfiando que estava grávida. E a minha mãe estava desconfiando também porque minha mãe ela sempre foi um tipo de mãe que ela marcava muito as datas da menstruação das filhas. E a minha mãe ela sabia a data da minha menstruação. E chegou a semana da minha menstruação descer, ela não desceu e a minha mãe já acabou desconfiando, entendeu? Só que ela não tinha certeza. E eu sempre falava pra ela, não, mãe, vai descer, vai descer. E ela dizia assim, fulana, tua menstruação não desceu ainda. Não, mãe, vai descer. Eu estou com cólica e tal. Só que desde que já era cólica porque eu estava grávida, né? Pois bem, acordei de madrugada, fiz o teste de gravidez, né? Deu positivo. Gente, na hora que eu botei o testezinho lá no xixi, né? Aquele testezinho de farmácia. Na hora subiu os 2 pontos, as 2 listrias, ficou forte, forte, forte. Eu não sabia se chorava, não sabia se gritava de desespero. Confesso pra vocês que, assim, logo de início, no primeiro dia, eu chorei de medo. Eu fiquei muito desesperada, eu fiquei com muito medo da reação da minha mãe. Botava uma na cabeça e não sabia o que fazer. Lógico, obviamente que pode ser que tenha pessoas que falem assim, ah, mas na hora de fazer você sabia. Sim, mas assim, eu me prevenia, gente. E eu não sei como assim realmente aconteceu. Eu literalmente me prevenia, entendeu? Me prevenia mesmo. Eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida foi um propósito de Deus, foi um livramento também, né? Eu creio que aconteceu para que eu venha me exemplar. Eu acredito que foi um exemplo, né? Que Deus permite as coisas nas nossas vidas, muitas das vezes para a gente vir entender e saber que Deus é Deus nas nossas vidas. Porque quando eu comecei um relacionamento com esse rapaz, eu era da igreja e eu meio que desviei da igreja por conta dele, porque ele se dizia ser ateu e eu deixava de ir para a igreja para ir sair com ele. E aí aconteceu tudo isso e Deus sempre me falava que ele não era a pessoa certa para mim, que eu não ficasse com ele, que não era a pessoa certa para mim. E eu temei e fiquei. E eu não digo que foi castigo de Deus, e sim que foi um exemplo, né? Que foi para que eu possa ter me exemplado, ter tido mais experiências na vida, né? Pois bem, nisso eu vou contar agora a parte de quando eu perdi, tá, gente? Certo dia eu fui andar de moto com a minha irmã, o meu cunhado, o esposo da minha irmã, tinha uma Chinerais, uma motinha, né? E nisso estava eu e minha irmã, ela estava pilotando a moto e eu estava como garupa. E lá onde a minha irmã morava era tipo um canavial. E a gente foi, ela pilotando e eu atrás, super de boa. E eu já sabia que estava grávida, né? E chegou um certo ponto, um certo tempo do canavial, que a minha irmã não conseguiu fazer a volta da moto, porque o caminho ele era bem estreitinho mesmo, gente. Então chegou um certo ponto que a minha irmã pediu para mim descer da moto, ela ia descer também, que ela ia fazer a volta da moto, né, empurrando, porque ela não sabia fazer em cima da moto. E nisso a minha irmã falou assim pra mim, nega, porque meu apelido é nega, pra quem não sabe. Nega, desce da moto, que eu vou fazer a volta da moto, vou fazer a volta da moto pra gente voltar. E nisso eu disse, tá certo. Só que eu, gente, eu era tão assim, tão inocente, que eu não sabia como era a primeira vez de você estar grávida, até quantos meses você tem que ter todo o cuidado, todo o passo a passo, não pegar peso e tal, que eu na minha inocência fui suspender a moto. Fui pegar a moto, a parte de trás da moto e fui suspender. E eu não sabia, não tinha nem noção. Só que assim, a minha irmã quando viu que eu tava pegando a moto, ela gritou, não, não pegue não, não pegue não. Só que quando ela falou não pegue não, eu já tinha pego, já tinha levantado a moto. E nisso que eu dei uma suspendida bem de leve na moto, eu senti uma pancada na barriga. E nisso, a minha irmã falou, você é doida, você não pode não pegar peso não, você tá grávida, tá logo no início, e você não pode pegar peso nenhum mesmo. E eu não sabia, gente, eu não tinha noção nenhuma, eu acho que eu tinha meus 17 anos, 18 anos, eu nem lembro, não, 17 não, minto. Eu acho que eu tinha meus 18 para 19, 18 para 19. Só que eu era, na época, eu era uma menina que tinha 18 para 19 anos,
Eu tinha maturidade para umas coisas e para outras não. E nisso, quando eu peguei o peso da moto, eu senti uma pancada muito forte assim no pé da minha barriga. Só que daí então quando eu suspendi a moto, só senti aquela pancadinha, eu fiz, ai, só isso, ai, uma pancadinha assim na moto, no pé da barriga. E também, irmã disse, o que foi? Eu disse, nada não, só deu uma dorzinha aqui no pé da barriga. Mas eu não sabia o que tinha acontecido. Com uma semana, eu acho que na mesma semana, eu comecei a ter um sangramento. E eu sem dizer pra minha mãe, não queria dizer pra ninguém que tava tendo um sangramento. E eu não tinha ido fazer meu primeiro pré-natal, minha primeira consulta, eu não tinha ido fazer ainda. E nisso, minha mãe falou assim, marca a primeira consulta do pré-natal, porque você precisa começar a tomar os remédios e tal. Aí eu disse, mãe, tá certo. Só que daí eu já estava tendo sangramento e não tinha dito pra ninguém. Daí marquei o primeiro pré-natal e fui. Quando cheguei lá, conversei com o médico e contei para o médico, relatei para o médico o que estava acontecendo. Eu falei para ele que eu tinha pego um peso, né? Tinha pego um peso e eu não sabia, eu senti uma dor na hora e eu tava tendo um sangramento. Gente, esse sangramento, passou uma semana eu tendo esse sangramento. Gente, mas era um fedor, um horror, um fedor terrível. Um fedor podre, sabe um cheiro de coisa morta? Era eu. Eu estava fedendo, parecendo carniça. Só que assim, era um fedor que só eu sentia. Porque toda vez que saía esse mau cheiro de, né, lá embaixo, eu ia me limpar. Eu ia me limpar e eu não falava pra ninguém. E trabalhava numa loja na época, né? Eu fechava a porta, abria a porta, aquelas portas de rolo. Sempre que eu puxava a porta, saía um pouquinho. E eu sem dizer pra ninguém. Daí eu falei para o médico, né, que eu tava tendo esse sangramento, que tava com mau cheiro e que nem eu tava suportando. Aí o médico falou pra mim, olha, vamos fazer, vou passar uma ultrassom pra você de urgência, tá? Porque como você pegou esse peso, você está tendo esse sangramento com mau cheiro, possa ser que você tenha perdido seu bebê. Só que eu não vou dizer que você perdeu ou não antes de ver o resultado da ultrassom. Pois bem, ele passou a ultrassom, na época eu morava em Paripueira, eu vim pra cá, pra Maceió, pra fazer a ultrassom. Eu vim até com a minha ex-patroa na época, né? Quando eu vim pra cá, eu cheguei aqui em Maceió, fui fazer a ultrassom e tal, deitei lá na maca. Aí o médico falou assim, pois bem, mãe, você está grávida e tal? Eu disse, não, tô grávida, mas tô tendo sangramento, assim, contei, né? E quando o médico começou a fazer a ultrassom lá, aí ele olhou pra mim, aí ficou assim, olhando e fazendo a ultrassom, e eu sem entender nada. Aí ele falou, é seu primeiro filho, mãe? Aí eu disse, é. Aí você estava de quantas semanas? Eu nem entendia, minha gente, essas coisas de semana, de mês, só sei que eu falei pra ele lá. Aí ele falou, olha, mãe, realmente você está grávida, agora vamos ouvir o coração do bebê. Quando foi na hora de ouvir o coração do bebê, gente, o bebê ele tava bem formadozinho mesmo. Tinha cabeça, tinha perna, tinha mãozinha, entendeu? Só que na hora de ouvir o coração do bebê, já não tinha mais coração, já não tinha batimento cardíaco, entendeu? E aí ele falou, olha mãe, infelizmente a gente não tá dando pra ouvir o coração do bebê. O bebê, né, o feto, está sem batimento cardíaco, né? E nisso eu paralisei assim na cama, não sabia o que fazer. E eu entrei no banheiro para tirar aquela roupa branca, né, lá da clínica, e eu só chorava, porque, gente, foi uma gravidez assim, não foi planejada, né, foi com uma pessoa que, pela misericórdia, que Deus me livre, e hoje encontrar essa pessoa, Deus me livre, mas assim, depois de 2 semanas, quando eu descobri a gravidez, eu já tinha me apegado, já tava me apegando, sabendo que eu ia ser mãe, que tinha uma vida dentro de mim. Só que eu era tão assim, tão imatura, tão inocente para algumas coisas, né? Que eu não tinha essa maturidade, eu não sabia como é os primeiros meses de gestação, não sabia que tinha que ter um repouso absoluto, que os 3 primeiros meses é arriscado, você não pode pegar peso, e nada disso eu sabia, entendeu? Nada disso eu tinha conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento de tudo isso, mas antigamente eu não tinha. Pois bem, resumindo, fiz a ultrassom, descobri que estava morto, o bebê ele morreu, ficou dentro da minha barriga, eu não abortei, ele não saiu de imediato, ficou dentro da barriga.
fui encaminhada para uma maternidade pública aqui em Maceió, onde eu passei 4 dias internada, porque eles estavam induzindo, né, botando os remédios e tal, para ver se eu conseguia ter um parto meio que normal, ou seja, ver se eu conseguia expulsar o feto por conta própria. Só que aí eles já botaram vários e vários remédios e eu não consegui de jeito nenhum fazer, né, expulsar o feto, né, fazer com que saísse. Então eu tive que ir meio que para cirurgia, né, não a cirurgia, mas eu tive que ir para mesa de cirurgia, eu tive que ser sedada para poder tirar o feto que não saiu, né? Eu passei uma semana em casa com o feto morto dentro da barriga e passei mais 4 dias internada, porque eles ficavam esperando para ver se eu conseguia botar o feto para fora e tal, e eu não conseguia, não saía. Eu sentia dores de contrações, essas coisas, mas eu não conseguia expulsar de jeito nenhum. Então, teve que o meu irmão ir na porta da maternidade falar com os médicos, porque minha família estava com medo de dar uma infecção, né? Eu acho que infecção, porque eu estava meio que já podre por dentro, porque eu estava, ou seja, há quase 2 semanas com um feto morto dentro de mim, sendo que eu não, desde quando que eu não sabia que estava morto dentro da minha barriga, né? Não tinha noção. Aí nisso, depois que eu fui internada, aí eu liguei para a pessoa que eu estava, ou seja, que era o pai da criança, liguei para ele e contei o que tinha acontecido. E, gente, vocês acreditam que quando eu estava grávida na gestação, eu precisei de dinheiro para fazer ultrassom, eu precisei de dinheiro para fazer alguns exames e ele não compareceu com nada, ele não me ajudou. Na época eu fiquei muito desesperada assim, porque foi algo muito novo para mim. E ele sumiu da minha vida quando ele soube que eu estava grávida. Quando ele descobriu que eu tinha perdido a criança, que eu estava na maternidade, ele queria ir me ver na maternidade, simplesmente isso. Ou seja, quando ele descobriu que eu estava sequinha, sem filho, sem gravidez, que eu não tinha nada para prender ele queria voltar comigo, queria ficar comigo novamente, né? Sendo que quando eu estava grávida, ele meio que me deu um chute na bunda, né? Um pé na bunda. E daí, desse tempo pra cá, gente, eu nunca mais quis ver ele. Desde quando eu fiquei interna na maternidade, eu não quis nem ver a cara dele pra dar explicações a ele depois, porque o que ele fez comigo não foi papel de homem, foi papel de um cabra safado mesmo, sabe? Que ficou com uma pessoa, quando ela engravidou, ele deu um pé na bunda e não quis mais saber. E pronto, resumindo, eu fiquei internada 4 dias na maternidade, fiz a curetagem, né, que é chamada curetagem, que é quando tira o feto lá. Pronto, depois disso, aí tive alta, né, meu irmão foi até me buscar lá. Aí eu passei 10 dias em casa pra poder voltar a trabalhar, que no caso era 10 dias de pós-parto, né, que era como se fosse um parto mesmo. Aí passei 10 dias em casa de repouso e depois voltei a trabalhar. E nunca mais eu quis ver a cara dele, né? Não, até hoje, nunca mais tive contato com ele, nunca mais, desde quando eu saí de lá da maternidade e tal, eu não quis mais contato com ele. E obviamente que hoje eu não teria contato com ele também, né, gente? Mas aí foi isso, meus amores. Só queria contar um pouquinho pra vocês, né? Relatar esse fato que aconteceu comigo, né? Que assim como muitas pessoas já passaram por isso, de ter um relacionamento. Pra mim, eu considero que foi um relacionamento tóxico, sim. Relacionamento onde só você viveu o relacionamento e a outra pessoa só tava ali meio que pra lhe usar, entendeu? E assim como muitas pessoas já passaram por isso, eu também vim aqui contar pra vocês que eu já passei por isso também. Mas hoje, graças a Deus, eu encontrei uma pessoa, um esposo maravilhoso, né? Eu falo hoje que foi livramento de Deus mesmo, tudo isso que aconteceu na minha vida, apesar de tudo que aconteceu. Se eu tivesse com meu filho nos meus braços, seria uma honra, né? Seria maravilhoso. Mas eu acho que tudo que aconteceu foi um aprendizado pra mim, sim. Foi pra me ensinar. Foi pra mim ensinar que também com Deus não se brinca, né? Porque eu me desviei do caminho do Senhor na época. Mas eu queria contar só esse relato para vocês mesmo, para vocês me conhecerem melhor, saber um pouquinho de mim, saber o que já aconteceu. Entre outras coisas, tem outras histórias que aconteceram comigo. Se vocês quiserem que eu conte, deixa aí nos comentários que eu vou estar contando para vocês, tá?
Mas o vídeo foi esse, meus amores. Eu espero muitíssimo que você tenha gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sino das notificações. E deixa aí nos comentários se você já tiver um relacionamento tóxico, se você já passaram por alguma situação parecida com a minha, se já passaram por algumas situações abusivas, né, na vida de vocês. Tá certo? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo cada um de vocês. Tá certo, meus amores? Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.